Então, pessoal, nós vamos começar a aula de hoje falando um pouco mais sobre campo magnético. O que nós aprendemos sobre campo magnético? Nós aprendemos que um local onde tem um ímã vai haver um campo magnético. Então, esse campo magnético ele vai representar aquelas propriedades magnéticas que você consegue perceber em um ímã. Então, um campo magnético ele pode ser representado pelas linhas de campo, linhas de indução eletromagnéticas, tá? E aí, o que a gente vai ter de interessante nesse campo magnético? A gente vai ter que perceber que as linhas de indução magnética de um ímã, em forma de barra, por exemplo, vão sair do polo norte e vão chegar ao polo sul. Então, isso é importante a gente perceber. Então, quando você tiver um ímã em forma de barra, o que vão acontecer com essas linhas? Elas saem do polo norte e elas chegam ao polo sul, tá? Como esse exemplo que vocês conseguem visualizar aqui, tá? Bom, algumas propriedades das linhas de indução magnética. São representações geométricas do campo magnético, então ela vai representar os campos magnéticos, lembrando que na vida real, um ímã, ele não vai ter um campo magnético apenas em um plano, ele vai ser tridimensional, você não enxerga, mas esse campo magnético ele vai agir ao redor de todo aquele ímã. Então, elas nascem, como nós já discutimos, no polo norte de um ímã e morrem em seu polo sul. E a outra situação é que onde estão mais próximas, o campo magnético ele é mais intenso e mais afastadas, o campo magnético é mais fraco. Então, nessa figura aqui, que vocês estão visualizando, nós podemos observar que onde você tem o maior número de linhas de indução é ali em que o campo magnético ele vai ser mais forte. O local em que elas estão mais afastadas, como aqui, por exemplo, você vai perceber que esse campo magnético ele fica mais fraco. Por isso que ocorre que quanto mais próximos de um ímã, você consegue sentir maior a força magnética. Quanto mais afastado de um ímã, você não vai sentir essa força magnética com tanta intensidade. Outra situação importante. Vamos começar pelo estudo do campo magnético uniforme. Então, um exemplo de campo magnético uniforme. No campo magnético uniforme, como diz ali, o vetor indução magnética representa características semelhantes, isto é, quando possui a mesma intensidade, direção e sentido. Então, as linhas de indução são retas. Então, para você ter um campo magnético uniforme, você tem que pegar dois polos de um ímã, o polo norte e o polo sul, e aproximar. Quando se aproxima, o que você vai perceber? Você vai perceber que entre esses dois polos do ímã, você vai ter um campo magnético sendo gerado ali. E esse campo magnético, ele é uniforme, ou seja, ele não vai ter aquela característica da figura anterior, em que você vai ter uma maior intensidade do campo magnético, em que no local onde as linhas de força elas se encontram em maiores números ou mais próximas, tá? Nessa situação aqui, você vai ter a situação em que ele vai ser uniforme, ou seja, o campo magnético vai ser igual para qualquer ponto dessa figura ou desse experimento.